Nesta semana nós temos trabalhado sobre a nossa fala, a nossa comunicação, o que nós falamos, o que nós transmitimos, que nem sempre é aquilo que a gente gostaria de transmitir, né? Às vezes a gente se deixa levar por alguma outra situação e a gente não consegue transmitir aquilo que nós gostaríamos de falar, aquilo que nós gostaríamos de comunicar. E o que a gente tem estudado aqui, o que a gente tem refletido nesses dias, é como que nós podemos ser instrumentos de Deus na nossa fala, no nosso modo de comunicar, no nosso modo de falar, como que nós podemos ser instrumentos de Deus e como que nós podemos produzir vida. Você sabia que a vida e a morte estão no poder da língua, é isso que a palavra de Deus diz. Nós chegamos a ver esse texto da palavra do Senhor nesta semana. A vida e a morte estão no poder da língua. Aquele que tem sabedoria, dele come os seus frutos. Aquele que não tem sabedoria, se envenena. Nós precisamos ter sabedoria no nosso modo de dizer, no nosso modo de comunicar, no nosso modo de falar. Hoje, nós vamos estar falando sobre intencionalidade, a intenção quando nós falamos. Será que quando a gente fala, nós estamos de fato alcançando a intenção que nós tínhamos, aquilo que nós tínhamos proposto no nosso coração de dizer? Será que nós estamos, de fato, alcançando o nosso objetivo quando nós estamos comunicando? Ou a gente está se deixando levar por uma série de outras coisas que têm atrapalhado a nossa comunicação e a gente não tem dito aquilo que nós gostaríamos de dizer? O nosso tema hoje é esse daqui: falar com intencionalidade. E a grande pergunta que vem é: o que é que você quer dizer? O que você quer dizer? Esta é a grande pergunta. O que nós queremos dizer na nossa vida? Eu aprendi, certa feita, que todos nós temos uma palavra que vai guiar a nossa vida. Algo que nós vamos comunicar. Por exemplo, você olha para uma pessoa e você diz: olha, essa pessoa representa esperança. Aí você olha para uma outra pessoa e diz: olha, esta pessoa representa confiança. Eu olho para ela, eu sinto confiança. Aí você olha para uma outra pessoa e diz: esta pessoa, ela representa firmeza, é uma pessoa firme. Se você fosse definir a tua vida numa palavra, qual seria a palavra que você iria definir? Faz esse exercício. De repente, na tua casa, em algum momento, reúna a tua família e você diz: olha, quando você olha para a tua vida, qual que seria a palavra que você iria se definir? Quando as pessoas olham para você, qual é a palavra que as pessoas diriam? Qual que é a palavra? Todos nós comunicamos alguma coisa. E a maneira que as pessoas vão nos definir tem tudo a ver com aquilo que nós comunicamos. Porque as pessoas na vida, eles não ficam sabendo, ou eles não acreditam naquilo que eu simplesmente digo. Mas eles acreditam na maneira que eu me comunico, na maneira que eu falo, na maneira que eu me expresso, na maneira que eu me apresento, no modo como eu faço as coisas. A comunicação, ela vai para muito além de um conhecimento intelectual, ou até mesmo de uma fala, né, de um símbolo, né, de um signo, de um sinal, de um meio de comunicar. A nossa comunicação é feita através da nossa vida. E através da nossa fala, através do nosso dia a dia, da nossa comunicação, nós vamos dizer a que nós estamos aqui, a que nós viemos a esse mundo. Então, uma vida intencional, a pessoa que tem uma vida intencional, uma pessoa que tem uma vida intencional é uma pessoa que sabe qual que é o significado da sua vida e ela vive por aquele significado. E aí o que ela fala, a maneira que ela age, o que ela faz, tem tudo a ver com o propósito dela nessa vida. Uma vida intencional é uma vida com um propósito, né? Nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus. Qual que é o propósito da nossa vida? Aí a pergunta é, o que eu quero dizer?
Quando eu me expresso, quando eu falo aqui pela rede social, através do Facebook, através do Instagram, através do WhatsApp, quando eu converso com as pessoas fisicamente, presencialmente, quando eu me expresso, o que eu quero dizer de fato? Porque, de repente, o que eu quero dizer não é o que eu estou dizendo, é isso que eu quero que você entenda hoje. De repente, eu desejo algo, mas eu estou comunicando uma coisa completamente diferente, que não tem nada a ver. Olha o texto bíblico aqui de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo falando para a igreja, ele diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, e por isso também falamos. O apóstolo Paulo diz, olha, eu cri, por isso falei. Por que eu falei? Porque eu cri. Porque eu acredito nisso. Porque, na verdade, gente, olha, presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Nós não cremos naquilo que, de repente, a gente chega num determinado lugar e diz, eu creio nisso. O que a gente crê, de fato, sai nas nossas conversas no dia a dia, nas atitudes que nós temos com as pessoas, no meio que nós escolhemos, o jeito que nós escolhemos viver, a maneira que nós fazemos as coisas. É através disto que nós comunicamos a nossa fé e a nossa vida. Ter uma vida intencional, e eu quero que você entenda o que eu quero dizer nessa noite, ter uma vida intencional é assim, é você estabelecer um propósito para a tua vida, por exemplo, eu vou pegar um propósito que cabe a todos nós que somos cristãos. Nós estamos aqui nessa terra para nos tornarmos, o nosso papel, o nosso objetivo, desde o dia que a gente aceitou Jesus, que o Espírito Santo veio morar em nós, qual que é o nosso objetivo? Nos tornarmos iguais a Jesus. Qual que é o objetivo da tua vida? Qual que é a tua missão? A minha missão é me tornar igual a Jesus. De repente eu tenho vocação para ser médico, então eu vou ser um médico igual a Jesus. De repente eu tenho vocação para ser um empresário, vou ser um empresário igual a Jesus. De repente eu vou ser uma pessoa que vai trabalhar na construção civil. Eu vou ser uma pessoa que vai trabalhar na construção civil igual a Jesus. Porque a missão da nossa vida é nos tornarmos iguais a Jesus. E a nossa missão nesse mundo é tornar esse mundo igual a Jesus. Termos atitudes iguais a Jesus. Jesus é o padrão. Jesus é a nossa meta. É isso que Paulo diz. Esquecendo-me do que para trás fico e avançando para o que está diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da minha soberana vocação. Qual que é a tua soberana vocação, meu irmão? É tornar-se igual a Jesus. A tua vocação é ser igual a Jesus. A tua missão maior, a tua suprema vocação é ser igual a Jesus. Fazendo o que o Senhor te chamou para fazer, estando aonde o Senhor te chamou para estar. Você que está na Inglaterra, você que está aí na Itália, você que está aí em Portugal, você que está aí no Canadá, nós temos pessoas de todos esses lugares aqui conosco. Sabe por que Deus colocou você aí? Sabe qual que é o objetivo de Deus para a tua vida, você que está aí? É que você, aí onde você está, seja uma pessoa semelhante a Jesus. Este é o nosso propósito. Uma vida intencional é uma vida que se parece com Jesus. Para nós cristãos, uma vida intencional é uma vida semelhante a Jesus. Essa é a nossa intenção. Tá? E esta intenção precisa aparecer no modo com o qual nós nos comunicamos, com o modo com o qual nós falamos. Nós começamos a estudar na terça-feira. Vamos fazer aqui, vamos lembrar algumas coisas importantes. Por exemplo, na terça-feira, nós falamos sobre hábitos que são ruins, que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida. Quem sabe quando você se tornou um cristão, quando você recebeu Jesus Cristo como Senhor da tua vida e decidiu caminhar com o Senhor, você já tinha adquirido alguns hábitos aí terríveis. E eu quero dizer para você que nenhum de nós aqui é inocente. Todos nós temos tendência para um e para o outro aqui. Alguns para uns 4, 5, outros para uns 2, 3, outros para uns 7, 8, aí, mas todos nós temos aí uma inclinação para alguns destes maus hábitos da nossa comunicação. Vamos lá. Os maus hábitos que nós colocamos aqui: fofoca, falar mal da vida dos outros, na ausência das pessoas, falar
de alguém na ausência dela, falar mal. Julgamento, ficar julgando as pessoas, julgando as coisas o tempo todo. Negatividade, uma pessoa negativa que olha para o mundo sempre de modo negativo para as pessoas. Reclamação, gente que só fica reclamando, terrível. Desculpas, gente que está se desculpando o tempo todo, né? Não pede perdão, está o tempo todo se desculpando, encontrando uma desculpa para aquilo que acontece na sua vida. Exagero, pessoa que toda a vida é exagerada, seja para o positivo ou negativo, mas exagero é terrível. Dogmatismo, aquela pessoa que acha que é o dono da razão, é o dono da verdade, só ela que sabe, ela é perfeita, é a pessoa dogmática, né? Não muda, é uma pedra e não tem nada que mude o coração dela e ela acha que ela é a última bolacha do pacote. Mentira, né? Pessoa que tem o hábito de mentir, às vezes umas mentirinhas pequenas, mas eu digo para você que a gente não tropeça em pedra grande. As pessoas que caem sempre tropeçam em pedra pequena. Então, mentira nunca é saudável, nunca é bom, nunca vai te levar a lugar nenhum. Sempre vai desconstruir na tua vida. Tá bom? E ser uma pessoa bélica, sabe aquela pessoa que toda vez que fala tá brigando, matando, tá chamando para briga, tá, sabe, gritando, tá berrando, sabe? Não senta para conversar, não é saudável no seu diálogo. Então, esses são alguns dos hábitos ruins que nós vimos que nós precisamos vencer. Ontem, nós falamos sobre hábitos que são saudáveis, hábitos que nós devemos ter na nossa vida. E nós aprendemos que a melhor maneira de nos comunicar é com, primeiro, honestidade. Honestidade. Honestidade é você acreditar naquilo que você está falando. É você não falar de modo desonesto. Você não falar para convencer, para seduzir, para ganhar, para levar vantagem, mas é você falar aquilo que de fato você acredita. Ser sincero na tua fala. Ser verdadeiro na tua fala. Acreditar naquilo que você está falando. Se você não acredita, não fale. Seja honesto na tua comunicação. Nós aprendemos também que um hábito saudável para comunicar é ser autêntico, autenticidade. Ser autêntico no que você fala. Ou seja, você ser você mesmo. Você sabe que um dos grandes problemas das pessoas é querer ser o outro. Né? É querer ser o outro, é não ser quem é. Quando você for comunicar, seja você mesmo. Fale do teu coração, fale do que você sente, fale da tua vida, fale da tua alma. Certo? Seja autêntico, porque a pessoa autêntica é uma pessoa importante em qualquer lugar aonde ela está. Seja autêntico. Terceiro, nós aprendemos que um hábito saudável para comunicar é com integridade. Com integridade. Ou seja, você comunicar e aquilo que você faz, aquilo que você pratica. Porque integridade significa inteiro, totalmente. Ou seja, o que eu falo não é só da boca para fora. Quando as pessoas olham para a minha vida, elas veem que aquilo que eu falo, eu faço. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que se comunica de maneira íntegra, é uma pessoa que pratica aquilo que ela fala. Se você quer ser agradável, se você quer ser relevante na tua comunicação, seja honesto, seja autêntico, seja você mesmo, sem máscaras, seja íntegro, ou seja, pratique aquilo que você fala. E o quarto, faça tudo isso com amor, porque o amor é o mais importante de tudo. Certo? Honestidade sem amor é terrível. É terrível. Honestidade sem amor, às vezes, você chegar e falar uma coisa sem nenhum amor, sabe? O reino de Deus, Jesus, ele sempre fala a verdade com amor. O amor é o tempero essencial para a nossa vida. Seja honesto na tua comunicação com amor. Honestidade com amor. Autenticidade com amor. Integridade com amor. O amor é o vínculo da perfeição. E nós temos que colocar amor em todas as esferas da nossa vida, em todos os cantos da nossa vida. Como é agradável você ouvir uma pessoa que fala com amor. Fala com amor. Amor essencial. E um outro elemento para você ter um hábito saudável de comunicar é falar com intencionalidade. Falar com uma boa intenção. E pensando sobre isso, eu refleti e quero colocar para vocês aqui algumas coisas que são muito importantes. Eu peço que você preste atenção naquilo que Deus vai ministrar ao teu coração. Como que você pode ter uma comunicação intencional? Ou seja, você tem um projeto de vida,
Você tem um propósito de vida. E quando você comunica dentro desse propósito. Certo? Você não é uma coisa um dia, outra coisa outro dia. Ou seja, você tem um propósito de vida. Você sabe onde você quer chegar com a sua vida. Você sabe o que você quer fazer da tua vida. E quando você comunica desta maneira. Você comunica de um modo intencional. E as pessoas que caminharem com você irão definir. O dia que alguém perguntar para ela, escuta, me fala sobre fulano, me fala sobre ciclano. Quando eu for falar, se for uma pessoa intencional, eu vou falar sobre o projeto de vida dela. Porque fica claro nas suas palavras e fica claro na sua vida, nas suas atitudes, no seu testemunho, no seu exemplo, no seu jeito de comunicar, fica muito claro qual que é o propósito da tua vida. O que eu quero dizer para você é que não adianta só eu falar para você aqui que o meu objetivo, que a minha meta é ser igual a Jesus. Não adianta eu te falar isso. A tua convivência comigo tem que perceber que é isso que eu estou buscando. Através da minha comunicação, através das minhas palavras, eu preciso comunicar a você essa intenção do meu coração. Isso é ter uma vida intencional, uma vida com propósito. Vamos lá. Alguns fatores que são importantes. Primeiro fator é o fator que eu chamo de fator silêncio. Eu chamaria aqui de fator silêncio. O silêncio é tão importante quanto qualquer som. E a solitude é tão fundamental quanto qualquer presença. Nenhuma máquina, ela, ainda que seja máquina, ela consegue ficar ligada o tempo todo. Tem algum momento que ela precisa ser desligada. Ela precisa descansar. Ainda mais nós, seres humanos, que não somos máquinas. Nós não podemos ficar ouvindo e falando o tempo todo. Existe algum momento da nossa vida que nós precisamos aquietar. Nesse ponto, esse problema aí que aconteceu no mundo inteiro nos deu uma grande oportunidade. A oportunidade do mundo parar para refletir. Porque estávamos correndo demais, comunicando demais, ouvindo demais, falando demais o tempo todo e já não estávamos mais entendendo nada. Chega uma hora que eu e você precisamos de silêncio. Nós precisamos de lugares silenciosos. Nós precisamos ter momentos de silêncio na nossa vida. Momentos de solitude. É aquele momento em que você vai focar. Sabe? É um momento ósseo. Na nossa cultura, nós temos muita dificuldade com o ócio. Você já percebeu que quando a gente começa a conversar com alguma pessoa, logo nós já estamos querendo dizer para ela o que a gente faz? E a pessoa já fala para nós de cara o que ela faz? Ah, com o que você trabalha? Onde você trabalha? Nós temos uma necessidade incrível do não ócio. De dizer que nós estamos fazendo alguma coisa. Mas o não ócio, ou o negócio, o trabalho, as nossas funções, as nossas atividades, elas são tão importantes quanto o nosso silêncio. Elas são tão importantes quanto o nosso descanso. Olha só como que Deus nos criou. Nós dividimos o dia em 3 partes, né? Que seriam 8 horas, 8 horas, 8 horas. Daria 24 horas. Nós teríamos que ter 1/3 do nosso dia, nós teríamos que ter em silêncio. E é tão em silêncio que, se você for fazer estudos sobre isso, você vai descobrir que o necessário para você descansar, além de ser um lugar que não tem nenhum tipo de barulho ou de som, tem que ser um lugar onde não tem nenhum tipo de luz. Até mesmo aquela luzinha, sabe, que fica na televisão, aquela luzinha vermelhinha, aquela luzinha do celular, aquela luzinha que fica ali de alguma coisinha dentro da tua casa, que as luzinhas que tem, até aquilo ali atrapalha a gente. Atrapalha a perfeição do nosso descanso, do nosso repouso. Para que a gente seja mais produtivo, seja mais criativo, nós precisamos do nosso silêncio. Silêncio é extremamente importante na tua vida. Há quanto tempo que você não tira um tempo de silêncio? Um tempo para estar em silêncio. Sabia que tem gente que fica, enlouquece quase se ficar num lugar que está em silêncio? Por quê? Alguma coisa está errada. Porque todos nós precisamos de silêncio.
Todos nós precisamos, em algum momento, de um lugar onde tenha menos cores, onde tenha menos luz, onde tenha menos barulho. É importante para todos nós. O silêncio é tão importante quanto qualquer tipo de som. E a solitude é diferente de solidão. Solidão é quando você está ali sozinho, abandonado. Solitude é quando você escolhe estar consigo mesmo. É quando você dá um tempo para você. Isso é solitude. Todos nós precisamos de momentos de solitude na nossa vida. E é interessante, né? Porque para que a gente tenha uma boa comunicação, para que a gente tenha uma boa fala, para que a nossa conversa seja intencional, nós precisamos, de repente, nós estamos precisando desligar. Desligar. Sabe, nós precisamos desligar. Dar um tempo para a nossa vida. Dar um tempo para a nossa alma. Dar um tempo para o nosso coração. Para que quando a gente voltar, a gente volte com uma capacidade melhor. Por isso, eu digo para você nessa noite, fator silêncio. Você está precisando? Está precisando? Jesus, ele se retirava para lugares de silêncio. Jesus saía do meio do barulho. Jesus saía do meio da multidão. Alguém pode dizer, nossa, Jesus, mas com tanta gente para curar, mas com tantas pessoas para o Senhor ensinar, mas com tantas pessoas para o Senhor se libertar, o Senhor saiu e foi para o lugar sozinho? Jesus sabia que ele só conseguiria ser produtivo como poderia ser se ele tivesse os seus momentos de silêncio, se ele tivesse os seus momentos de solitude. Ele sabia que para ele poder comunicar de uma forma melhor, era extremamente necessário que ele tivesse os seus momentos de silêncio. Respeite os seus momentos de silêncio. Os primeiros cristãos, eles tinham o hábito de fazer aquele momento de meditação. Depois, parece até que hoje tem gente que pensa isso, meditação parece coisa de religiões que não são cristãs, que não temem a Deus, que não sei o que lá e tal. Meditação é extremamente necessário para a vida de todos nós. Os primeiros cristãos, eles meditavam. Meditação é uma forma de você limpar a tua mente, de você purificar o teu coração e a tua alma. É uma das disciplinas espirituais muito importantes para que nós possamos alcançar, prosseguir e desenvolver a nossa vida e a nossa comunicação. Todos nós precisamos de tempos de silêncio. Esse é o primeiro fator muito importante. Um outro fator muito importante que eu quero destacar aqui, o segundo fator que eu quero destacar aqui, é o fator ouvir. Fator ouvir. Para crescer e tornar-se significativo, é melhor ouvir do que falar. Se você quiser tornar-se significativo e relevante, você precisa ouvir. Por quê? Porque nós só aprendemos enquanto ouvimos. E deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém aprende enquanto está falando. Enquanto você está falando, você é destituído da capacidade de aprender. Enquanto você está falando, você só consegue falar. Para que você cresça, você precisa ouvir. E como tem gente que tem dificuldade de ouvir. Hoje tem gente que é assim, se não falar em 2 minutos, se não falar em 4 minutos, se não falar em 15 segundos, sabe, a sociedade foi ficando tão rápida que agora você tem que falar em 15 segundos, fala em 4 minutos, porque senão as pessoas vão embora, fala em 8 minutos, porque senão o pessoal desliga, o pessoal vai embora, na internet tem que ser só 3 minutos, tem que ser só 2 minutos, senão o pessoal cansa, já muda, já vai para outra coisa. É por isso que o mundo está a porcaria que está. Porque nós não paramos para ouvir, e porque não paramos para ouvir, não aprendemos. Me diga uma pessoa sábia, relevante, uma pessoa interessante, uma pessoa que realmente tenha o que falar, que não tenha passado horas e horas aprendendo, que não tenha dedicado uma vida inteira em torno de um tema. Ou você acha que de repente as coisas simplesmente aparecem na cabeça da gente? Ou de repente a gente acha que alguém vem e faz uma oração pela gente e agora eu saio daqui já sabendo de tudo. Essas coisas não acontecem assim. Se você quiser
crescer em qualquer área da sua vida, você precisa dedicar tempo para isso. Você precisa investir tempo para isso. Nós precisamos nos dedicar. Esse tempo que nós estamos passando aqui é extremamente importante para a continuação da nossa vida. Está nos ajudando. Tem me ajudado muito. Terça, quarta e quinta, Deus falou muito ao meu coração sobre esse tema, porque eu quero ter uma fala relevante, eu quero ter uma voz interessante, importante para a minha geração, para a minha sociedade, para o meu meio onde eu vivo. Eu não quero simplesmente falar, eu quero falar com intencionalidade. Eu quero falar algo que produza algo bom na vida dos meus filhos. Eu quero falar algo que produza algo bom na minha casa, na minha família. Eu quero falar algo que produza algo bom na minha comunidade, na vida dos meus amigos. Eu quero produzir algo, mas para produzir algo eu preciso ouvir. Porque se eu não ouvir, eu não tenho o que falar. Eu preciso receber. Para eu poder dar, eu preciso receber. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Por isso que é importante você parar para ouvir. É importante você deixar os outros barulhos de lado e dizer, olha, eu preciso dedicar um tempo para aprender, para ouvir. Eu quero ouvir. Você sabe que o Rubem Alves, que colocou um texto uma vez, que ficou bem conhecido, porque tem os cursos de oratória, que é o curso de falar em público, e ele falou que ele ia desenvolver o curso de escutatória. Ele falou, o que nós precisamos não é de mais cursos de oratória, nós precisamos de cursos de escutatória, porque as pessoas precisam aprender a ouvir. Falar, a gente já fala demais, nós precisamos aprender a ouvir. E eu quero aqui deixar para você esse desafio. O fator ouvir, para crescer e tornar-se significativo e relevante no mundo que você vive, é melhor ouvir do que falar. O sábio não fala tanto, ele mais ouve do que fala. Por isso que é sábio. Porque ele dedica mais tempo para ouvir, para receber, do que para falar. Você já percebeu? Você está numa reunião, num grupo de amigos, aí tem aquela pessoa que não para de falar, aí todo mundo fica esperando ela parar de falar. Quando que vai parar de falar? Porque todo mundo quer partilhar, né? E a pessoa não para de falar, não para de falar. Tá chato falando, falando, falando. Às vezes a pessoa não se toca, mas tá chata ela falando o tempo todo. Aí você fica querendo, às vezes, ouvir alguém que sabe aquela pessoa que quando fala, fala o que tem que falar. Porque ela fica ouvindo. Porque ela adquiriu o hábito de ouvir. Você sabe por que tem tanta bagunça no país hoje, tanta polaridade, tanta gente falando bobagem, tanta gente dizendo coisas? Sabe por que tem tanto fake news? Sabe por que tem fake news? Porque quando chega o negócio no celular da gente, a gente nem para ver, para ouvir, para refletir de onde que veio, quem que mandou, será que isso aqui é verdade, será que não é? A gente já, o nosso dedinho nervoso já pega e já compartilha. A gente já sai compartilhando. E de repente é uma bobagem, é uma mentira, e lá na frente ele tem até que pedir desculpa por algo que nós não produzimos, mas reproduzimos. Às vezes a gente tem até que pedir desculpa. Ah, mas eu pensei que era. Vamos ouvir mais. Vamos falar um pouco menos. Uma vida intencional é uma vida que para, que silencia, para reabastecer. Valorize o teu silêncio. Valorize a tua solitude. Uma vida intencional, uma comunicação intencional, é uma comunicação que ela está muito mais dedicada a ouvir do que a falar. Num relacionamento marido e mulher, às vezes o que está faltando não é falar, porque vocês não param de falar um com o outro. Não para de discutir, não para de brigar, não para de arrumar confusão. Mas às vezes o que vocês estão precisando não é que fale, está precisando que alguém ouça. Às vezes o que está precisando é que alguém ouça, alguém do casal comece a ouvir. Extremamente importante para a gente poder ter uma boa comunicação. O fator ouvir. Terceiro fator que eu queria compartilhar com você, e eu gosto muito desse fator, é o fator pausa. É preciso respirar para poder inspirar. No meio da comunicação, da oratória, um cara que é conhecido mundialmente por ser extraordinário nas suas pausas é o ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama. Ele tem uma capacidade de... Ele está falando, está discursando, de repente ele para. E na hora que ele para, ele chama atenção. Chama atenção de todo mundo.
faz aquele silêncio. Aí depois ele continua. Depois ele continua. A pausa é importante para a gente respirar. A pausa é importante para a gente refletir. Quando a gente vai falando sem parar, a gente começa a ligar uma coisa a outra, começa a ligar um problema a outro. E aí, de repente, a gente nem sabe mais sobre o que a gente está falando. É preciso pausar. A boa comunicação, ela tem pausa para você poder respirar. Não é ir falando, 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 falando e nunca parar de falar. É preciso pausar. Você já percebeu que as pessoas, quando estão bravas, quando estão gritando, quando estão brigando, elas não param para pensar? Não param para. E já percebeu que quando dá uma paradinha, às vezes, daí depois diminui um pouquinho a intensidade da confusão? É porque a pausa faz com que a gente respire. E a respiração faz com que o nosso cérebro seja oxigenado. E aí, quando entra oxigênio no nosso cérebro, nós começamos a refletir melhor. E aí a gente começa a entender que a gente está falando demais e está misturando as coisas. Pausa, pausa. Quando você estiver falando, discutindo, questionando, pausa. Seja para um tempo de silêncio, seja para um tempo de ouvir, mas pause. Pause. De repente, esse assunto que vocês dois estão discutindo hoje, ou que na empresa você está discutindo, peraí, vamos continuar esse assunto amanhã? Vamos para casa? Vamos terminar esse assunto amanhã? Não, vamos terminar hoje, sei que lá. Não vai chegar a lugar nenhum. Nós não vamos chegar a lugar nenhum agora. Nós precisamos pausar. A pausa é tão importante quanto a fala. É importante pausar. O fator pausa, ele é importantíssimo, significativo na nossa vida. Um outro fator que eu quero colocar aqui, primeiro, silêncio. Segundo, ouvir. Terceiro fator, pausa. E o quarto fator, emoção. E o fator emoção, ele é um fator importantíssimo, porque quando você controla a emoção, ela é essencial, porque uma fala sem emoção é que nem você comer uma comida sem tempero. Você pegar um arroz e feijão sem nenhum tempero, sem sal, sem cebola, sem alho, sem nada, sem óleo. Você simplesmente cozinha com água o arroz e o feijão e come. Não dá muito para você engolir. Então você precisa do tempero. Em toda a sabedoria, em toda a fala, a emoção é o tempero. A emoção é o tempero. Só que você comer só tempero, ou você comer uma comida temperada demais, já comeu uma comida salgada demais, um arroz que era só sal, que era só óleo, você mexia assim, o bichão estava até, de tanto óleo que tinha, já sabe, excesso. É muito complicado. E numa boa comunicação, tem que haver um equilíbrio entre o conteúdo da comunicação e a emoção que é colocada na nossa comunicação. O excesso, a falta de emoção, é muito complicado. Ele prejudica muito a nossa comunicação. Quando você controla emoção, é uma bênção. Agora, quando a emoção é que te controla, é uma tragédia. Pessoas que se deixam ser levadas pela emoção, compram coisas que não precisam, certo? Compram coisas que não precisam. Para agradar pessoas que elas nem conhecem. Pessoas que são controladas pela emoção, falam coisas que não deveriam falar. E às vezes vai levar anos para conseguir consertar, se conseguir consertar alguma coisa que falou. Pessoas que são levadas pela emoção, colocam os pés pelas mãos. Às vezes causa uma tragédia. Quantas pessoas no trânsito já não causaram tragédia por causa de um desequilíbrio emocional? Uma falta de controle emocional. Quantas pessoas já acabaram com um casamento por causa do descontrole emocional? Já feriram o seu filho, feriram sua filha, feriram o marido, feriram a esposa, feriram os seus pais com uma palavra, por causa de uma emoção descontrolada.
que se você pudesse voltar atrás, você pagava o que fosse para você voltar atrás e corrigir. Mas não dá. Como diz, né? Não dá para recuperar a flecha que foi lançada, não dá para recuperar a palavra que foi dita. Não dá para recuperar. Por isso que mais importante, né? Mais importante do que você falar é você falar na medida certa. É você falar de um modo certo. Se você percebe que de repente você não está bem naquele dia, toma um copo d'água. Pensa um pouco, para um pouco, deixa para conversar no outro dia. Nós não podemos permitir que a emoção cause uma tragédia na nossa comunicação, no nosso modo de comunicar. O fator emoção é um fator extremamente importante na nossa vida, na nossa comunicação, para uma vida intencional. Porque às vezes você tem uma boa intenção, mas se deixou levar pela emoção e acabou fazendo bobagem. Vamos pegar o exemplo de Judas. Se deixou levar pelas suas emoções, pelos seus desejos, pelos seus desequilíbrios, e depois acabou até tirando a sua própria vida. Mais um erro de um desequilíbrio emocional. Tome muito cuidado para que as emoções não prejudiquem, não destempere, não coloquem tempero em excesso naquilo que você gostaria de tratar na tua forma de comunicar. Emoção é extremamente importante para que você tenha uma boa comunicação, mas emoção na medida certa. Um outro fator é o fator espelho, a arte de perceber a sua presença e conversar consigo mesmo. Você já falou com você? Já se pegou conversando com você mesmo? Na Bíblia tem alguns lugares, por exemplo, Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O salmista está falando com ele mesmo. Sabe, tem momentos que a gente precisa conversar com a gente mesmo. Tem momentos que você precisa sair para conversar com você. Eu sei que se alguém ver, vai achar que você é louco. Tem um pouco de razão, mas todos nós precisamos conversar conosco mesmo. Todos nós precisamos olhar no espelho e conversar com a gente. Conversar conosco sobre a nossa intenção, sobre o nosso futuro, sobre os nossos objetivos, sobre aonde nós queremos chegar com a nossa vida. Pergunte para você. Chega na frente do espelho e diz, escuta, o que você está achando da sua vida? O que você pode melhorar na sua vida? Converse com você. Comece a pensar e a refletir na tua vida, conversar com você. Essa conversa é extremamente importante. Essa conversa que a gente faz com a gente mesmo é significativa, é importante. Às vezes muda a nossa vida inteira. Um diálogo que a gente faz com a gente mesmo. Olhar no espelho. Parar de olhar para os outros e comparar com os outros. Olha no espelho, olha para você e conversa com você mesmo. Isso é extremamente importante. E o último fator que eu quero refletir com você aqui é esse aqui. O fator vírgula. Fator vírgula. Você sabia que eu aprendi isso com uma irmã, talvez até ela esteja aqui com a gente, a irmã Ivone. Numa conversa dela num dia, eu estava conversando com ela, estava na casa dela visitando, e ela falou para mim, pastor, a gente precisa aprender a colocar ponto final nas coisas. Porque se a gente ficar colocando vírgula, as coisas nunca terminam. Os assuntos nunca terminam. A gente precisa aprender a colocar um ponto final. Sabe aquela coisa que sempre que você vai conversar, você volta naquele mesmo assunto? Já conversamos sobre isso, já detalhamos isso, já encerramos esse assunto, só que toda vez volta. Nós precisamos colocar ponto final em algumas questões da nossa vida. Pare de colocar vírgula, senão vai ficando muito comprido e não termina nunca. Não termina nunca. E a nossa comunicação vai ficando monocrática, acho que é alguma coisa assim. Nós ficamos falando sempre a mesma coisa. Nós não desenvolvemos, nós não temos outros assuntos, nós não temos outras falas. A gente sempre está batendo naquela mesma tecla. Uma boa música é uma música que ela tem vários tipos de som. Se você ouvir, por exemplo, uma sinfonia, se você ouvir uma boa música, você vai ver que são vários as notas musicais, são inúmeras as notas musicais. Quanto mais habilidade uma pessoa tem para tocar, mais você vai ver notas musicais, uma junto com a outra, e formando, e junta com 4, 5, junta com 3 e forma outra, e fica bonito. A habilidade da pessoa de tocar, falar é a mesma coisa.
essa habilidade que a gente tem por transitar sobre vários assuntos com sensibilidade, com amor, com integridade, com autenticidade, com honestidade. A gente vai caminhando a nossa comunicação com um único objetivo, de fazer dela uma linda canção, de fazer da nossa vida um poema. Sabe a habilidade de uma pessoa que tem de construir um poema? Eu quero, nesta noite, convidar você para que você reflita muito sobre a tua maneira de comunicar. Você tem propósito na tua vida, ou deveria ter. Se você não tem, pense na tua vida, aonde você quer chegar com a tua vida. E a partir do momento que você definir aonde você quer chegar na tua vida, quem você quer ser, quem você quer se tornar, comece a comunicar isso. Comece a comunicar isso. É que nem a pessoa que diz, ninguém me valoriza. Aí eu pergunto para ela, você se valoriza? Porque as pessoas sempre vão tratar você como você se trata. As pessoas vão sempre olhar para você como você se olha. As pessoas sempre vão lidar com você como você lida com a sua vida. E se você tiver um propósito muito claro da onde você quer ir, aonde você quer chegar com a sua vida, pode ter certeza que as pessoas logo vão observar isso e vão lhe tratar deste mesmo modo. Torne-se, acredite e comunique aquilo que você é. Isto é ter uma comunicação intencional. É você aproveitar todas as oportunidades para dizer a todas as pessoas e ao mundo inteiro: aqui você veio. Qual que é o propósito da tua vida? Qual que é o significado da tua vida e da tua caminhada? Deus abençoe a tua comunicação e a tua vida. Eu espero que você, assim como eu, estejamos lutando contra os maus hábitos, porque não é fácil vencê-los, não é fácil, mas é possível. Vamos lutar contra os maus hábitos, porque nós temos Deus e o Espírito Santo do nosso lado nos ajudando. Então, vamos lutar contra os nossos maus hábitos, vamos alimentar, cuidar e desenvolver os nossos bons hábitos, vamos descobrir e declarar publicamente quem nós queremos ser, aonde nós queremos chegar com a nossa vida, e a partir deste momento, vamos comunicar isto ao mundo inteiro. A ponto de que, um dia, quando você perguntar para tua esposa, para os teus filhos, quando você perguntar para um amigo sincero quem eu sou, esse amigo possa olhar para você e dizer exatamente aquilo que algum tempo atrás você decidiu se tornar. Já imaginou que legal isso? Daqui um ano, você perguntar para o teu filho, para a tua filha, perguntar, escuta filho, quem que é o pai? E o teu filho responder exatamente o que você está escrevendo hoje que você quer ser. Já pensou que maravilhoso? É possível. É possível. Mas nós temos que tomar a decisão de comunicar aquilo que nós queremos nos tornar. Tá bom? Deus abençoe o teu coração e a tua vida, em nome de Jesus. É muito bom a gente poder estar aqui. Eu amo estar com você. Eu quero orar com você daqui a pouquinho. Nós vamos ouvir uma canção e depois eu quero voltar. A gente não vai embora, não saia. Eu quero voltar e quero orar com você, porque eu quero ter uma vida intencional. Eu quero que Deus me ajude a me livrar dos maus hábitos, porque eu tenho maus hábitos de comunicação e eu quero que Deus me ajude. Eu quero desenvolver os bons hábitos, honestidade, autenticidade, integridade e amor. Eu quero desenvolver os bons hábitos. E intencionalidade. Eu quero ter uma vida intencional. Eu quero que quando você caminhe comigo, você veja que eu estou me tornando aquilo que um dia eu disse, eu declarei que eu iria me tornar. E o meu objetivo é que Deus me ajude, que eu me torne parecido com Jesus a cada dia. Porque este é o sentido da minha vida cristã, da nossa vida cristã. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado por esta noite, pela palavra do Senhor. Obrigado pela voz do Senhor que ecoa nesse lugar e a ministração do Senhor que tem sido sobre todos nós, Pai.
Eu agradeço o Senhor, porque nesses 3 dias eu aprendi muito com o Senhor, Pai. Te louvo pela oportunidade que nós tivemos de estar aqui, refletindo, Deus, a Tua palavra, alimentando o nosso coração, Pai, de boas novas. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor, Pai, nos dá palavras poderosas, palavras de milagre, palavras de cura, palavras de solução, palavras de resposta, mas o Senhor nos dá também palavras de ensino. O Senhor também nos dá palavras de entendimento, Pai. O Senhor também nos mostra, Deus, a cada dia, o melhor passo que nós podemos dar. Eu agradeço, Senhor, Pai. Te louvo e coloco diante do Senhor o nosso coração. Peço que o Senhor abençoe cada um que está aqui, Senhor. Abençoe esta casa, abençoe esta família, abençoe a vida, Pai, de cada um dos seus que estão aqui, Pai. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, esta semana, o dia de amanhã, sexta-feira, o sábado, o domingo, Pai. Que esse final de semana seja abençoado, Pai. Prepara uma semana gloriosa e abençoada para todos nós. E Deus nos ajuda. Nós queremos nos comunicar melhor, Pai. Nós não queremos, Senhor Deus, ficar mais com tanta interferência na nossa comunicação, com tantos ruídos, Pai, tantas coisas atrapalhando a nossa comunicação. Nós queremos nos comunicar da melhor maneira. E pedimos que o Senhor nos ajude nisso, Pai. Ajuda cada um que está aqui, Pai. Abençoe cada um que está aqui, Senhor. Eu peço, Deus, dá a sabedoria que é tão necessária a cada um de nós. Nos ajuda, Pai. Nós queremos nos comprometer com o Senhor e com a Tua palavra, de viver, Pai. Não apenas de ouvir a Tua palavra como se fosse alguma coisa mágica que fosse mudar a nossa vida de modo instantâneo. Não é isso. A Tua palavra é para ser vivida. A Tua palavra só ganha significado, só ganha poder na nossa vida. A Tua palavra é extremamente poderosa. Mas a Tua palavra só ganha poder quando nós praticamos, quando nós colocamos ela no nosso dia a dia. Abençoe, Pai, e ajuda cada um de nós. Todos nós que estamos aqui queremos e precisamos comunicar melhor, com intencionalidade. E pedimos que o Senhor nos ajude. Muito obrigado, Deus, por esses 3 dias, por essas 3 ministrações, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas noites. Nós agradecemos e louvamos o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, você que não teve o privilégio de ouvir ontem à noite, na terça-noite, é só você depois voltar aí no Facebook da igreja ou no YouTube, né? Nós temos nosso canal do YouTube. Lá no YouTube, você vai pegar só a ministração, sem essa parte de música, sem essa parte nossa de aqui desde o começo. Então, você pode, através dos nossos canais lá do YouTube, você pode receber a palavra de terça e de quarta. Nós temos de manhã e de noite, né? Mas você pode pegar as 2 da noite, terça e quarta, que você vai ver que são as 2 primeiras dessa trilogia nossa aqui. Nós temos ministração todo dia às 10 para as 7 da manhã e agora às 8 horas da noite, tá? Convidamos você para estar conosco. Nós estamos aqui todo dia, tá? Eu convido as pessoas para estarem conosco. Melhor do que ver novela, melhor do que ficar vendo jornal, é a mesma coisa, é mais do mesmo, né? Melhor do que tudo isso é a gente poder estar aqui alimentando a nossa alma, o nosso coração, poder estar em casa recebendo a palavra do Senhor, tá? Essa é a melhor escolha que eu acredito que a gente pode fazer, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui. Eu quero apenas, antes de ir embora, antes da gente terminar, eu quero apenas pedir para você nos ajudar. Nós temos aqui o número da nossa conta corrente e nós precisamos muito que você nos ajude, tá? Nos ajude mesmo, nós estamos precisando que você deposite aí a tua oferta, o teu dízimo, você que sente no coração e você que pode, que tem condição de fazer isso, de nos ajudar de alguma forma, ajude, tá? É muito importante, nós estamos precisando mesmo e a tua ajuda é muito bem-vinda, é muito significativa para nós e para o ministério aqui, para a nossa comunidade, para que a gente esteja oferecendo para você sempre o melhor, tá bom? Então, pedimos que você nos ajude. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco, todos que estiveram conosco, Deus abençoe muito, em nome de Jesus, tá? O número da nossa conta, se você não pegou aí, ele está na página do Facebook em cima, ali naquela imagem, no cantinho tem, ou depois você pode voltar esse vídeo, parar ali, dar uma pausa, onde tem o número da conta, e você pode pegar para você depositar o teu dízimo, a tua oferta e abençoar, tá? Entenda, você que está em algum lugar do mundo, em algum lugar do Brasil, que está sem igreja, de repente você não mora aqui em Cambé, não mora em Londrina, na nossa região, se você mora por aqui, convidamos você para vir para a nossa comunidade, para vir na nossa igreja, para estar conosco, tá? Assim que voltarmos os cultos, queremos você lá com a gente. Participe da nossa comunidade, se torne da nossa comunidade. E você que mora em outros lugares, em outras regiões, nós pedimos para você que quer participar da nossa igreja, firmemente, pode participar também. Nós
queremos ter você também como membro, caminhando conosco, tá bom? Um abraço a todos, vamos receber a bênção do Senhor, encerrando esse nosso momento, e muito obrigado por essa noite. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com você e com a tua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Fica na paz, na graça do nosso Senhor.